Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 10 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos estudando juntos o livro, o Evangelho segundo João. Estamos vendo como é que Jesus discipulou seus primeiros discípulos. A gente vai fazer essa leitura diária nas páginas do Evangelho segundo João e comentar esse processo e conhecer esse processo do discipulado usado por Jesus Cristo. A gente vai falar disso como voar, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, porque Ele nos ama primeiro, para podermos repartir Jesus. Vamos aprender a usar essa maneira, a maneira de Jesus, de discipular pessoas, para levar pessoas para Jesus e deixa cada pessoa plenamente na presença de Jesus Cristo. Estamos ainda em capítulo 1 do Evangelho de João, segundo João, e agora vamos ver esse processo da mudança na vida de João Batista, que ele declarou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e era necessário ele diminuir e Jesus crescer. Isso é o sistema do discipulado. Nós que vamos tentar discipular pessoas, assim obedecendo Jesus, quando Ele manda a gente fazer discípulos, a gente percebe que a gente prepara o caminho, mas o caminho é o caminho que leva a pessoa até o caminho que é Cristo Jesus, até a verdade que é Jesus Cristo. No processo do discipulado, nosso sucesso é ver a pessoa vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para eles poderem viver Jesus. Então, deixa eu ler esse trecho, se você quiser abrir a sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo 35, diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Está vendo como João, de uma certa forma, perdeu 2 discípulos. Mas esse é o alvo dele. Ele quer que essas pessoas comecem a seguir Jesus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o que seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Guarda essa frase. Venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Você está vendo o sistema aqui? Venham e verão, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Você está vendo? Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira,
antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem uma pergunta para você. Você percebe aqui que o processo do discipulado é uma pessoa que tem fé em Deus e fé que Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele começa a aproximar pessoas ou levar pessoas na direção de Jesus. Porque a pessoa como João Batista e depois esses primeiros discípulos começaram a ver Jesus e ouvir Jesus. Receberam um convite: venham e veja. Vem e vê. E quando a gente leva pessoas para perto de Jesus, ele é uma pessoa que atrai. Ele é uma pessoa que impressiona. Ele é uma pessoa que faz a pessoa parar tudo para considerar: como é que ele me conhece? Como é que ele me viu? Nosso trabalho como pessoas que querem discipular é, em primeiro lugar, a gente ver Jesus e ficar cada vez mais impressionado com Jesus. Eu tenho percebido que muitas vezes a gente traz pessoas para os cultos da nossa igreja. E a gente quer impressionar os nossos vizinhos com os cultos ou a nossa pregação. Eu não sou contra cultos, eu não sou contra boas pregações, eu não sou decorar e ter um espaço lindo para o público chegar e conhecer como a gente tem os nossos cultos ou realiza os nossos cultos. Não, eu não sou contra isso. Mas o que vai impressionar os nossos vizinhos é Jesus. E nosso papel é, como João Batista, não ter medo de perder essas pessoas para Jesus. E quer dizer, a gente pode ser alguém que ajudou, mas quem perdoa, quem cura, quem direciona, quem é a verdade, o caminho e a vida, é Jesus. Uma das coisas mais lindas que eu tenho visto na comunidade cristã é quando uma comunidade tem opinião altíssima ou bem definida a respeito de Jesus. Eu acho que para discipular uma outra pessoa, você tem que manifestar para ela que você diz quando você é Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Salvador. Ele é o caminho, a verdade. Então, quando a gente está empolgado com Jesus, a gente faz nosso papel. Nós não temos que convencer as pessoas. Eu acho que é mais parecido inspirar as outras pessoas ou focar as outras pessoas. Por exemplo, se você pudesse levar alguém que nunca viu o mar para descer a serra e ver o mar pela primeira vez, você teria que convencer a pessoa que o mar é lindo. Se você levasse uma pessoa que nunca tinha visto um pôr do sol nas montanhas, no fim da tarde, você acha que você teria que convencer ela que esse pôr do sol é lindo? Então, queridos, vamos olhar aqui nesse trecho e ver como foi fácil quando tudo foi preparado pela pregação de João e pelas escrituras do Antigo Testamento e tudo que você vê descrito aqui nesse trecho. Vamos ter confiança
que levar pessoas perto de Jesus impressiona, chama, convida, alegra o coração do ser humano. Vamos ter confiança, a despeito desse mundo tão secular e o cinicismo por todo lado e pessoas bravas por todo lado, leva as pessoas até Jesus como se ele fosse pôr do sol, porque ele é quem criou pôr do sol. Ou para a praia, lembra-se que ele é o Criador, lembra-se que ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória cheia de graça e verdade. Vamos confiar em Jesus. E vamos falar muito dele. E vamos celebrar muito Jesus. E a gente vai ver muita gente dizendo, ele me convidou também. Ele falou para mim, venha e veja. Ele falou para mim, pode vir comigo, sim. Pode me seguir. Eu convido você. E a gente vai fazer muitos discípulos. Eu acho tão lindo como Jesus juntou esse primeiro grupo. Agora amanhã a gente começa em capítulo 2 e a gente vai começar a ver o céu aberto para Jesus. E o apoio de Deus descendo sobre ele. Vamos começar a ver Jesus agindo. E os discípulos vão ver e vão crescer, vão vê-lo, ouvi-lo, começar a amá-lo e depois viver e dar tudo para ele. É muito bonito isso, não é? Então eu te vejo amanhã de manhã e a gente vai ver um pouco mais desse relato, dessa escritura de João sobre Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Vamos celebrar Jesus hoje. Deus te abençoe.